A paz do nosso Senhor Jesus seja com a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal, Meja TV. A nossa lição é a 4, cujo tema é a estrutura da Bíblia. Antes de continuarmos, por gentileza, compartilhe esta aula em suas redes sociais e deixe o seu like, através de nosso canal TV, Meja. Nesta lição trataremos sobre os seguintes tópicos principais. Tópico 1. Como a Bíblia está organizada. Tópico 2. O Antigo Testamento. Tópico 3. O Novo Testamento. Texto áureo. E disse-lhes: são estas as palavras, que vos disse estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Lucas capítulo 24, versículo 44. Verdade prática. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros, divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Leitura bíblica em classe. Eu vou ler o Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao 49. E disse-lhes: são estas as palavras, que vos disse estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento, para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos. E, em seu nome, se pregasse o arrependimento, e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois, vós testemunhas. E eis que sobre vós, envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Introdução. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamentos. Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Nesta lição, veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Tópico 1. Como a Bíblia está organizada. 1. Definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego biblos significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 d.C., os cristãos passaram a usar o termo em grego, ta Bíblia, ou seja, os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. O dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados forma um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras, conforme Romanos capítulo 1, versículo 2. 2. O cânon da Bíblia. A expressão cânon procede do hebraico kane com o sentido de vara de medir. O termo correspondente em grego é canon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras quenônicas, de acordo com Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 3. Os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamentum, que é a tradução da palavra grega diatek, e da hebraica berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto, ou concerto, de Deus com a humanidade. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo em 2 Coríntios 3, versículo 14, e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras, a Lei, os Profetas e os Salmos, LC 24.44. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos igualmente reconhecidos como as Escrituras, conforme 2 Pedro 3, versículos 15 e 16. Tópico 2.
O Antigo Testamento. 1. Os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. 1. Pentateuco, constituído por 5 livros de Gênesis a Deuteronômio. 2. Históricos, formado por 12 livros de Josué a Ester. 3. Poéticos, composto de 5 livros de Jó a Cantares de Salomão, e 4. Proféticos, que se subdividem em profetas maiores com 5 livros de Isaías a Daniel, e profetas menores, com 12 livros de Oséias a Malaquias. A divisão utilizada pelos judeus era tripartida. Ou seja, a lei, os profetas e os salmos ou escritos. Isso pode ser visto no Evangelho de Lucas capítulo 24, versículo 44. Apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. 2. Canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber: primeiro, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Segundo, reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Terceiro fator, preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que, desde o início, os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade. 3. Particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã, conforme Isaías capítulo 19, versículo 18. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 d.C. o texto foi dividido em capítulos, e, por volta de 1445 d.C., o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Tópico 3. O Novo Testamento. 1. Os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e estão classificados em 4 grupos principais. Evangelhos, que são os 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Histórico, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos. Epístolas, que se subdividem em epístolas paulinas com 13 cartas de Romanos a Filemon. As epístolas gerais, com 8 cartas de Hebreus a Judas. Revelação, constituído pelo livro de Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados que são chamados de canônicos. 2. Canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo, isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início os escritos falsos foram refutados pela Igreja. Em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a Igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçadas sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. 3. Particularidades do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo, como se vê em Atos capítulo 19, versículo 10. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Dentre elas, citamos Talita cumi, ou seja, menina, levanta-te. Marcos 5, versículo 41. Abba pai, ou seja, pai, pai. Meu pai. Marcos 14, versículo 36.
Eloi, Eloi lama sabactani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15, versículo 34. O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 d.C., e desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 d.C., o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Conclusão. O conjunto dos 66 livros formam um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Fixando o conteúdo estudado. No tópico 1, aprendemos que a Bíblia divide-se em 2 testamentos, divinamente inspirados, o Antigo e o Novo Testamentos. Já no tópico 2, aprendemos que os livros inspirados, que integram o cânon do Antigo Testamento, são classificados como lei, históricos, poéticos e proféticos. E no tópico 3, aprendemos que os livros inspirados, que integram o cânon do Novo Testamento, são classificados como evangelhos, histórico, epístolas e revelação. Muito bem, chegamos ao fim. Por gentileza, deixe o seu like e um comentário nesta aula.